do André Oliveira. Obrigado, André, por estar com a gente aqui no nosso evento. Bem-vindo à Impose Brasil, Conferência Impose Brasil. Vou falar rapidamente aqui uma introdução, tá? Aqui para colocar o André se situar, ele já depois assumir a palavra. O André é superintendente de novos negócios e planejamento do Senai Sematec, atuando na implementação de, de novos campos, no desenho de novos modelos de negócio e parceria, responsável pelo Instituto de Economia Industrial e Núcleo de Sustentabilidade. É doutor em modelagem computacional, sustentabilidade e desenvolvimento de produto no Sematec. MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, mestrado em energia pela Unifax e formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Bahia. 30 anos de experiência em energia, gestão de negócios, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, cadeia de suprimentos e docência em nível de pós-graduação. Então, esse aí é a experiência do nosso palestrante aí. Aproveitem bastante com as perguntas, com as interações. André, muito obrigado. Fique à vontade para assumir a frente aqui. Aproveite bastante também esse momento aí com a gente. Boa sorte aí. Obrigado pela presença. Ricardo, boa noite. Boa noite também, Natália. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Partiu até, inclusive, de um convite inicial lá do Fábio, do qual também já agradeço aí, Fábio Silva, pelo convite. Eu vou pedir licença aqui, pessoal, para compartilhar a minha tela, tá? E a gente vai bater A ideia é a gente conversar um pouco do que a gente está trabalhando aqui nesse aspecto do tema que a gente selecionou para conversar. Imagino que vocês já estão enxergando aí a minha tela, né? Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre a visão sistêmica no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Eu vou começar falando um pouco mais de dois pontos importantes do ponto de vista assim, mais conceitual e também de modelos, e depois a gente vai contextualizar com cases reais, inclusive com situações reais que a gente tem desenvolvido no Senai Cimatec, nessa visão do tema que a gente está falando aqui. Então, a ideia é a gente falar um pouco, então, dessa visão da sociedade 5.0, de algumas tendências, dessa visão sistêmica da sustentabilidade, e aí, por fim, a gente falar um pouco de alguns conceitos adicionais e cases que a gente tem realizado no Senai Cimatec e que materializam esse tema que a gente está abordando hoje aqui. Do ponto de vista de sociedade 5.0 e algumas tendências, o que a gente tem percebido de uma maneira mais ampla é que cada vez mais a gente tem que lidar com situações e com tecnologias das quais a gente nunca imaginou que poderia estar vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, são máquinas superinteligentes, corpos engenheirados, a bioengenharia com isso chegando de uma forma muito forte, algoritmos capazes de manipular até emoções, né? E rápidas mudanças climáticas que podem mudar a percepção e a forma do homem trabalhar, a forma de lidar com as diversas complicações. E a gente viu isso, infelizmente, mais recentemente, através da própria pandemia, né? E outro fator difícil de você mensurar é em quanto tempo isso vai ocorrer. Como essas mudanças ocorrerão e em que velocidade. E com isso, se a gente voltar um pouco atrás, essa sociedade, ela numa evolução que sai de uma sociedade de caça, de fazenda, de uma indústria, da informação, e aí a gente vai para uma sociedade que está super inteligente, integrando todo esse contexto. Um aspecto importante, e trazendo um pouco do que o governo japonês entende sobre essa sociedade 5.0, ela traz em alguns contextos cenários importantes, como, por exemplo, o declínio da taxa de natalidade e o rápido envelhecimento da população. Diversos setores hoje também já começam a ter dificuldade, né, em função da falta de mão de obra. Então, isso tem se tornado crítico.
E a questão de desastres, né, e terrorismo tem se tornado também algo cada vez mais evidente nas notícias de jornal, assim como as mudanças climáticas. Então, esses são impactos, né, são contextos que a gente passa a ter cada vez mais frequente. Do ponto de vista da sustentabilidade sistêmica, é interessante a gente falar um pouco do ponto de vista aí dessa evolução do conceito de sustentabilidade, que nasce lá nos anos 80, né, do chamado desenvolvimento sustentável, né, de um reporte que teve na ONU, né, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, né, a economia circular, o tripé da sustentabilidade. E na década de 90 já começa a ver o conceito do LCE, né, o Life Cycle Engineering, o gerenciamento no ciclo de vida, e a gente chega à questão do desenvolvimento sustentável, dos ODS, né, dos Objetivos, em 2015. E esses conceitos vão, de certa forma, incorporando uma visão original que estava mais focada na questão ambiental, e você começa a colocar também a questão financeira, econômica e principalmente a questão do ser humano dentro desse contexto um pouco mais amplo. Nesse contexto, desse tripé da sustentabilidade que vem da parte ambiental, social e econômica, que a gente vê, inclusive, evoluindo para a questão chamada hoje ESG. Mas o tripé, desde a década de 80, 90, isso, de certa forma, a sustentabilidade já se enxergava dessa maneira. E foi, de certa forma, concluído nessa visão dos diversos objetivos do desenvolvimento sustentável, que aborda de uma maneira mais assim, ampla todo esse aporte que coloca a questão do planeta, a questão econômica e a questão das pessoas de uma maneira bem integrada. Um aspecto interessante, aqui eu vou fazer um recorte, inclusive, do que eu estudei no meu doutorado, e é um aspecto que se tem de um conceito chamado de Life Cycle Engineering, quer dizer, a engenharia no ciclo de vida. Ela já vinha estudando já há bastante tempo a questão do LCA, né, que é o Life Cycle Assessment, que olha a dimensão ambiental, que tem ferramentas muito objetivas, amparadas, por exemplo, na ISO, e dentro deles várias variáveis já são abordadas, como o consumo de energia e a própria emissão de CO2, que é uma coisa bem já consolidada. O Life Cycle Costing, que é relativo ao custo, então também é uma coisa que normalmente já estava associado a esse tipo de modelagem. E a modelagem social, cada vez mais, ela tem se tornado importante. E a importância dela está associada a informações de saúde, segurança, bem-estar, condições de trabalho, dentre outras. E um exemplo de variável poderia ser a questão de acidentes ocupacionais. Então, esse modelo de uma visão mais sistêmica, incorporando diversas variáveis, isso vinha acontecendo de uma maneira bastante evolutiva nos últimos anos. E no meu estudo mais recente de doutorado, eu busquei trazer outras dimensões para essa visão sistêmica para o processo de tomada de decisão, principalmente quando a gente busca o desenvolvimento de novas tecnologias. E essas novas dimensões estavam associadas primeiro, à tecnologia, né, a maturidade dessa tecnologia, ao risco, se essa tecnologia tem uma cadeia de negócios, tem uma cadeia de suprimentos totalmente incorporada, e uma outra dimensão associada à confiabilidade daquela tecnologia. Aquela tecnologia, ela é confiável? Existe formas de mensurar se ela é confiável para aquela aplicação? E, baseado nisso, eu desenvolvi um modelo integrado e sistêmico que buscava incorporar, através de modelos por redes bayesianas, né, modelos probabilísticos, você incorporar diversas
vertentes, diversas dimensões, as já tradicionais, né, que é de custo social e ambiental, e trazer o contexto da confiabilidade, o contexto da sustentabilidade da tecnologia, seja na visão da existência ou não de uma cadeia de suprimentos, da existência ou não e o nível de competitividade da concorrência e da maturidade da tecnologia. E essa maturidade ela pode ser avaliada tanto da maturidade da manufatura, quanto, por exemplo, da confiabilidade da própria tecnologia em si, mensurado, por exemplo, através do TRL. Ao colocar isso, esse modelo, inclusive, aqui tem o passo a passo que na época foi desenvolvido, né? Inclusive identificando o problema, criando cenários, estimar as variáveis, estimar todas essas dimensões, colocar isso dentro de um modelo por rede bayesianas, fazer todos os cenários e inferências e criar um mecanismo de um Power BI que suporta a tomada de decisão. E um caso que foi aplicado na época foi, inclusive, um estudo que, dentro de projetos que nós estávamos fazendo, com o objetivo de substituir tampas de bueiros que são feitas por ferro fundido por um modelo por concreto polimérico. Então, esse aqui é um modelo consolidado, que tem uma cadeia de suprimentos, que tem todo um processo já existente, e aqui o objetivo era avaliar se esse novo conceito poderia substituir essa nova cadeia que estava aqui já em um produto totalmente já de mercado. E esse modelo foi desenvolvido, né? E ele aborda, através desse Power BI, as diversas vertentes, né? A vertente ambiental, de confiabilidade, de custo, da sustentabilidade da tecnologia e a sustentabilidade de uma maneira mais consolidada nesse modelo aqui. E esse modelo é o cenário base que na época utilizamos, e esse cenário base tratava o retrato naquele momento. E no caso particular, o concreto polimérico ele ainda estava numa etapa de desenvolvimento da tecnologia, por isso até que a sustentabilidade da tecnologia, que no caso era baixa, porque o TRL era baixo, o MRL também, da manufatura também baixo. E era necessário estudar algumas diferenças. E se, por exemplo, fosse viável continuar o desenvolvimento tecnológico do concreto polimérico, o que aconteceria tanto com a sustentabilidade da tecnologia e uma sustentabilidade mais ampla? Esse tipo de modelo ele é bem interessante quando você pensa em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de novas tecnologias. Você pode realizar inferências com os dados existentes nos modelos e você tomar a decisão. Faz sentido continuar no desenvolvimento dessa tecnologia por concreto polimérico, ou mesmo num cenário que você imagina que a tecnologia já esteja mais avançada, ele mesmo assim não seria sustentável? Então, isso é uma ferramenta, né, que você pode usar para esse tipo de contexto de uma visão mais sistêmica, quando você pensa em estar desenvolvendo novas tecnologias. Então, essa é uma visão assim, mais conceitual, uma visão que é interessante você ampliar o teu processo decisório, e o processo decisório, muitas vezes, muito amparado numa visão mais de custo, você começa a ter uma visão mais ampla, mais sistêmica, quando você olha para frente. E, principalmente, no processo decisório, que você olha também o contexto de cenários. Então, você pode criar cenários distintos, e esses cenários distintos podem confrontar e trazer opiniões distintas para esse modelo. Passada essa etapa inicial, eu vou falar um pouco de como o Senai Cimatec, né? Falar um pouco primeiro o que é o Senai Cimatec, de maneira mais rápida, mas principalmente como esse modelo e outros modelos que utilizamos aqui estão sendo aplicados pensando em tecnologias, pensando em cadeias de negócio, pensando em novas aplicações. O Senai Cimatec, nós somos hoje um ecossistema de inovação composto da universidade, do Centro Universitário Senai Cimatec. Dentro desse mesmo espaço, nós temos uma escola técnica
e um centro de tecnologia que tanto aborda serviços quanto também projetos de desenvolvimento e inovação, e cada vez mais amparando o suporte às pequenas e médias empresas. E nós consideramos isso numa visão de ecossistema, porque essa parte é uma parte mais externa. E a parte mais importante, na verdade, é você se conectar com o externo. E nesse caso particular, a gente está falando das indústrias. Como a gente se conecta com as indústrias, né, e as empresas que são também as nossas empresas parceiras. E a partir disso, a gente monta uma verdadeira rede, seja com órgãos públicos, buscando fontes de fomento, novas formas de legislação que facilite a implementação de novos negócios, parcerias com universidades e outros centros de pesquisa, isso dentro e fora do país. Então, essa é a visão. Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás é o prédio do nosso campus em Salvador. É essa foto. Hoje, a gente já tem mais de 40 mil pessoas, né, formadas aqui dentro, entre escola técnica e o nosso centro universitário, né, que temos cursos de engenharia, diversas pós-lato sensu e 3 mestrados e 2 doutorados, mais de 100 projetos de PDI em andamentos ao mesmo tempo. Hoje contemos uma rede de mais de 1.300 colaboradores, 300 bolsistas e 300 estagiários. E nesse site a gente teve um investimento aí de mais de 200 milhões de dólares nos últimos anos. E uma das partes mais importantes que a gente entende de visão sistêmica está associada à questão das nossas áreas de competências ou áreas tecnológicas. Dentro do Senai Cimatec, eu vou voltar aqui um pouco antes, nós temos 44 áreas de competências diferentes e que essa complexidade é fundamental quando a gente trabalha com projetos de inovação cada vez mais complexos, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Aqui representa um pouco desse modelo que eu comentei antes, né? Você está conectado com a indústria, e montando os projetos de PDI, entendendo que tipo de solução também financeira você busca para dar um menor risco financeiro quando as indústrias querem desenvolver projetos de PDI. E aí você pode acessar recursos da ANP, do SEBRAE, né, da Embrapi, do governo do estado e outras formas de fomento, minimizando esse tipo de risco, né, financeiro para você desenvolver seus projetos de pesquisa. Aqui são algumas das áreas tecnológicas que hoje nós temos dentro do Senai Cimatec. Vou destacar algumas, como a área de supercomputação, Big Data. Hoje lideramos também uma grande iniciativa brasileira na área de Quantum Computing, liderando um projeto que envolve diversas universidades, um investimento em Embrapi, e temos assim, o desafio de integrar competências com o objetivo de desenvolver soluções cada vez mais complexas. E eu vou citar alguns casos. Aqui é um pouco da nossa infraestrutura, um birô de manufatura aditiva que começou com a área de polímeros e hoje a gente está indo para metais e cada vez mais avançando. Um centro de computação que temos parceria com Atos e também parcerias com grandes empresas como Shell, com Petrobras, com Repsol, na área de quantum computing também com outras universidades, e um ambiente também de experimentação bem importante. Uma outra visão nesse contexto, e por isso que eu vou citar aqui alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido, são projetos assim bastante complexos, como, por exemplo, um veículo autônomo subsea para inspeção em águas profundas. Ele não é operável, então quer dizer, todo o processo dele, por ser um veículo completamente autônomo, hoje esse projeto já está num TRL bastante elevado, em breve vira produto, e todo um processo que é fundamental hoje você ter um campus Cimatec em Salvador e um campus que nós temos também mais industrial que fica em Camaçari. Então, esse tipo de integração também é muito importante, porque a gente sai de um conceito de TRLs de protótipo até a chegada de produto com qualidade final. Esse é um outro projeto que também
está em fase final de implementação, já testado a mais de 2.300 metros de profundidade. Ele vai ser um node subsea para monitoramento sísmico 4D, né, durante 5 anos. A ideia é a gente monitorar todo o comportamento do reservatório durante toda a vida aí, pelo menos de 5 anos do reservatório. E é interessante colocar que essa integração dessas competências, né, tanto numa fase de desenvolvimento, mas também numa fase de fabricação, cada vez mais ela se torna fundamental, com o objetivo de você entregar um produto final, não apenas entregar um protótipo. Esse é um outro projeto que também já está em fase aí de industrialização final. É um robô cuja principal objetivo é remover excrustações marinhas, né, de flexíveis, de risers, né, das partes das juntas flexíveis de risers, e depois fazer as inspeções visuais, e com isso você reduzir custos operacionais e aumentar a segurança. O que a gente tem cada vez mais observado nesses desafios cada vez mais complexos é a necessidade de você ter essa integração. Então, o Cimatec nasceu com um campus em Salvador. Hoje nós temos um novo campus, que é esse que eu estou mostrando agora, o Cimatec Parque. Ele fica em Camaçari. Ele se coloca como um ecossistema totalmente aberto. Aqui nós temos outras universidades, nós temos outras empresas, por exemplo, a Ford, né, que engenharia da Ford totalmente integrada nesse campus, com mais de 1.000 engenheiros da Ford instalados aqui nesse espaço. Além disso, temos mais de 10 empresas também. Então, é um ecossistema hoje que ele meio que se conecta numa visão de ampliar o nível de TRL e o nível também de complexidade dos projetos. Por isso, a gente consegue fazer testes em escala real, né? Estamos implementando, em parceria com a Shell e Petrobras, um laboratório extremamente complexo, que a gente vai conseguir testar não apenas componentes do sistema subsídio, como válvulas, etc., mas testar sistemas. A gente vai ser capaz de testar um sistema de completação inteligente de poço na área de petróleo e gás, mas também teremos laboratórios que poderiam ser integrados a outros setores, como o setor aeroespacial, o setor também de linha branca. E o que tem se visto nesse nível de complexidade é que a gente cada vez mais precisa ir além. E é por isso que aqui um pouco dessa visão que a gente está implementando nesse campus, né, um campus bem grande, de 4 milhões de metros quadrados. Toda essa área daqui já está implementada. Esses outros espaços que estão sendo mostrados são espaços que a gente está em implementação. Um novo prédio para a Ford, para 1.500 engenheiros, prédios para startups, um parque tecnológico em parceria com o governo do estado, um projeto em parceria com a Shell para a área de etanol de primeira e segunda geração a partir da Agave, uma grande área para a fabricação de protótipos usando manufatura aditiva, um hub de hidrogênio verde, e o projeto em parceria com a Shell Petrobras, que vai ser um grande referencial para o pré-sal brasileiro, mas também para a área de captura de carbono, storage de carbono também. E o que tem visto é que esses desafios que cada vez mais são complexos, eles também se tornam cada vez mais abrangentes. Então, em função disso, a gente lançou em abril desse ano um novo campus do Cimatec, um campus Cimatec Sertão, cujo grande propósito aqui é estar focado nas iniciativas ESGs, principalmente para desenvolvimento do semiárido brasileiro, num foco de desenvolver não mais apenas a tecnologia, não mais implementar a tecnologia, mas principalmente implementar novas cadeias de negócio. Então, o foco que a gente está indo é cada vez mais sair de uma visão da tecnologia, sair de uma visão de como essa tecnologia vai ser colocada, mas principalmente como, de uma maneira integrada, essas tecnologias entram como uma cadeia de negócio, quais são os gaps dentro dessa cadeia de negócio. E isso é uma
visão que a gente cada vez mais está colocando, e esse campus experimental do Cimatec Sertão tem esse propósito, e com isso levar o desenvolvimento socioeconômico, criando novas empresas nessas regiões que a gente tem e sabe, né, que elas têm grandes desafios, seja uma visão de necessidade de água, necessidade de alimentos, dentre outros. E nessa visão integrada também, lançamos esse ano uma parceria com a Codeba, né, com o governo do estado e com a prefeitura, o Cimatec Mar. O Cimatec Mar, ele, nessa questão de você ter novas tecnologias para o mar, como a gente colocou ali na área de engenharia subsea, eu preciso cada vez mais testar essas tecnologias em situações cada vez mais reais. Então, a gente está desenvolvendo uma estação na primeira etapa, uma estação de testes, que vai reproduzir um sistema subsea de petróleo e gás para testar sistemas autônomos como robôs e outras tecnologias também, como, por exemplo, comunicação, integração de nodes com risers, dentre outras. E com isso, a gente passa a ter um ecossistema cada vez mais complexo, que um conceito eu posso desenvolver no Cimatec Salvador, eu possa fabricar e testar sistemas no Cimatec Parque, numa visão de mar, eu posso testar esses sistemas numa visão mais integrada, olhando a questão do mar, as condições do mar, e com isso a gente tem uma visão mais integrada, mais sistêmica. Na hora que eu preciso levar isso para uma situação real, essa abrangência foi efetivamente completa. Tá? Esse é um novo site que a gente está em desenvolvimento, é o Cimatec Digital. A ideia desse novo site que vai ficar no Centro Histórico de Salvador, o principal objetivo é desenvolver e atrair talentos digitais para também desenvolver novos negócios para o nosso país. E aqui eu vou trazer alguns casos de como isso se conecta tanto numa visão de sustentabilidade, mas e também numa visão sistêmica, na integração disso tudo, levando produtos para o mercado. Tá? Esse é um projeto que eu havia comentado inicialmente, é um programa, na verdade, o Brave, que é a produção de bioenergia a partir da agave, né? A agave cisalana que tem no sertão brasileiro e a agave tequilana que tem no México. E numa parceria nossa com a Shell e com a Unicamp, a gente está desenvolvendo uma série de rotas tecnológicas para o uso dessa agave para o etanol de primeira e segunda geração. E esse caso é bem interessante porque ele traz um novo conceito de um programa de P&D, que ele integra uma visão do Brave Bio, que é gerar toda a base científica com da biomassa da agave. Então, ela é meio que sai do Brave Bio, do laboratório para o campo. No Brave Mac, a gente busca desenvolver a mecanização do plantio e da colheita dessa agave, que hoje é praticamente totalmente realizada com uma visão muito mais artesanal, e com isso a gente tem o Brave Mac, ele busca trazer do campo para a indústria. E o Brave Indy, ele, através de rotas tecnológicas para obtenção de etanol de primeira e segunda geração, a gente vai desenvolver uma série de plantas piloto num galpão muito grande, 1.500 metros quadrados. Ele leva o produto para o mercado. Então, o Brave Indy é o produto para o mercado. Em paralelo a esse desenvolvimento, a gente, como eu disse anteriormente, a gente quer identificar quais são os gaps, não apenas tecnológicos, mas os gaps do ponto de vista de mercado. Quais são as soluções que precisam ter novos fornecedores? Quais são as soluções que a gente precisa trazer novos parceiros e, com isso, implantar uma cadeia de negócios? Então, essa visão cada vez mais busca enxergar não apenas a tecnologia, mas como integrar isso do ponto de vista de negócios. E aí, cada vez mais também a gente tem colocado como as ODS estão embarcadas nesses projetos de P&D, né, de desenvolvimento de tecnologia. Então, esse é um exemplo.
Um outro aspecto importante nesse contexto é a questão de tratamento de efluentes. A gente tem feito projetos como esse da Biosane, com o objetivo de também, numa visão até utópica, de como é que eu posso ter um sistema fechado. Então, cada vez mais temos uma visão de reuso nessa questão de circularidade. Estamos fazendo projetos também nesse mesmo contexto com empresas como a Selen também. Aqui um outro contexto também integrado com ambientes muitas vezes industriais, como desenvolver um conceito de fazenda urbana dentro de um projeto industrial, né, dentro de um ambiente industrial. Aqui foi um projeto que fizemos em parceria com a Mercedes e com a startup Big Green, em que o teto da fábrica a gente estava buscando desenvolver um cultivo aeropônico com finalidade comercial, então para ser usado no próprio ambiente da fábrica para o consumo dos funcionários. Uma outra linha também de atuação nessa questão de produtos sustentáveis, como é que a gente pode desenvolver algas com produção de bioativos e lipídios, mas também isso pode ser uma atuação interessante pensando em produtos de uma visão energética também. Esse é um grande projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Vale e a Tecnored. A Tecnored é uma startup da Vale que fica em Pindamonhangaba. Esse é um conceito totalmente, vamos dizer assim, revolucionário do ponto de vista da produção de sistemas de ferrogusa, não mais numa visão de alto forno, mas numa visão de um sistema que é o Tecnoreg, que você pode usar resíduos industriais, você também pode usar um minério de ferro, pode usar um carvão barato e com um processo de briquetagem você consegue ter um produto mais sustentável. A gente está usando agora também um estudo preliminar para o uso de biomassa também. Esse é um projeto que nós concluímos e que hoje a Vale está fazendo o escalonamento da primeira planta industrial lá no Pará. Isso, vários projetos também com o objetivo de uso de biomassa em substituição de coque de petróleo. Então, essas visões também são muito relevantes quando você está pensando nessa visão mais ambiental, mas também numa visão que você pode ter outros substitutos, né, para energéticos. Esse projeto Metais Valiosos, ele é um conceito, essa foto aí é uma foto de uma planta piloto que nós desenvolvemos em parceria com a Nexa. O grande objetivo aqui é a mineração de resíduo zero. Então, a ideia aqui foi desenvolver por um processo pirometalúrgico. O objetivo foi recuperar metais valiosos e, ao mesmo tempo, inertizar esse resíduo de barragem e, com isso, você buscar ter cada vez mais uma circularidade desses resíduos e, quem sabe, até pensar esses resíduos não como resíduos, mas até como estoques remanescentes. Esse projeto ele avançou muito e chegamos ele no modelo mais recente de um concreto, um granito sintético. Desenvolvemos recentemente também com a Nexa um outro projeto que tem patente já, em que esse resíduo da mineradora ele passa a ter, na verdade, uma visão de trazer um granito sintético nas mesmas condições mecânicas de granitos tradicionais, granitos que você possa, naturais, por exemplo. E, por fim, uma outra forma também de abordar, temos esse produto, né, que é um produto de mestrado em desenvolvimento sustentável, que busca integrar todo esse conceito de um desenvolvimento de novas tecnologias, conectando com o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de pessoas, novas tecnologias que possam ser aplicadas e, com isso, você ter mais pessoas envolvidas num processo de tecnologias cada vez mais limpas, cada vez mais verdes. Bom, pessoal, eu tentei ser o mais rápido possível, com o objetivo de que a gente possa trocar ideias, deixar o tempo um pouco aberto para outras perguntas. E aí, Ricardo e Natália, por favor, fiquem à vontade para qualquer comentário. Feito, primeiramente, muito obrigado, André, pela apresentação. Agradeço muito a apresentação
Não conhecia muita coisa do que foi apresentado aqui, acho que já só isso já valeu bastante, né, também. Deixar aberto para perguntas, pessoal, se tiverem colocações aí, podem colocar, se não estiver funcionando o Q&A, pode colocar no chat direto. Mas acho que esse primeiro ponto aqui é trazer dessas várias iniciativas, o ecossistema, né, o André, que vocês apresentou aqui, que trouxe para a gente aqui, qual a grande dificuldade, né, vendo para o lado dessa visão sistêmica que vocês estão tentando trazer, montar essa integração, não só no âmbito de projetos, mas da parte de infraestrutura que vocês estão montando, né? Quais foram os desafios, como vocês conseguiram trazer aí para as empresas ou parceiros, né, que estão aí, vocês estão montando o seu sistema, os benefícios, né, de montar isso integrado, considerando aí a engenharia de sistemas, que ela poderia contribuir, como foi um pouco desse desafio, e tanto da infraestrutura como dos projetos em si, né? Acho que essa é uma pergunta bem legal para começar aí também. Obrigado, Ricardo. Acho que o primeiro desafio que o Cimatec teve, o Cimatec já tem 21 anos, né? Então, nasceu lá com a visão muito de dar o suporte original à Ford naquela época que ela se instalava aqui na Bahia. Então, foi o primeiro prédio. Hoje, aqui em Salvador, são 4 prédios. E eu acho que o primeiro desafio que nós temos é o fato de estar fora do centro industrial do nosso país, né? Está em Salvador. Nosso centro industrial brasileiro está muito concentrado no Sudeste, no Sul, e esse foi um grande desafio, e até do ponto de vista até de pessoas, né? Tanto uma prova disso que nesse modelo, que foi muito bem pensado desde o início, foi integrar, você ter uma escola técnica, ter um centro universitário e um centro de tecnologia integrado. Então, você ter tudo isso no mesmo espaço. Hoje, e está sendo um desafio muito grande para a gente, é o desafio de pessoas. Tanto é que hoje, se você olhar aqui o Cimatec, nós temos pessoas do Brasil inteiro e fora do país. Então, esse é um aspecto importante, ter pessoas, né, para desafios cada vez maiores e, ao mesmo tempo, como construir tudo isso em Salvador, né? Como construir isso distante de centros mais tradicionais industriais. Legal. Ô, André, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler, aí você fica à vontade para responder. O Cimatec tem laboratórios ou divisões de metrologia, qualidade e propriedade intelectual ligados aos sistemas nacionais e internacionais, a exemplo das divisões tecnológicas do CTE e CTA? Padrão CTA-ITA, aqui no caso. Sim. Hoje a gente, por exemplo, tem um escritório do NPI, né, aqui dentro do Cimatec. Hoje temos laboratórios de metrologia, temos assim, são mais de 70 laboratórios que o Cimatec tem, né? Temos aqui unidade, por exemplo, câmara semi-anecoica certificada também, temos dinamômetros, enfim, são diversos laboratórios que nós temos para propósitos completamente diferentes, tá? E o que a gente tem mais hoje em dia tem buscado, na verdade, é ser literalmente o ecossistema. Então, hoje nós temos uma Ford aqui dentro, ao mesmo tempo que a gente tem uma empresa como o YourFace, esse meu óculos aqui que eu estou usando, é um óculos fabricado por manufatura aditiva de uma tecnologia da HP, que dentro do nosso ecossistema tem uma empresa chamada YourFace que ela fabrica com nossa tecnologia óculos totalmente personalizados. Então, assim, a quantidade hoje de laboratórios que nós temos, tanto numa visão de serviços quanto numa visão de produto, realmente é muito grande. E já de antemão, eu deixo o convite a todos aqui para, se quiserem fazer uma visita, será uma honra aqui recebê-los. Legal. Eu vou ler aqui um comentário que está aqui no chat, depois eu já vou emendar com uma pergunta minha também. O comentário é: parabéns, seria fantástico o compartilhamento do projeto Giro Joint no ponto de vista de engenharia de sistemas,
a partir dos requisitos de alto nível, stakeholder, desenvolvimento da arquitetura, do equipamento, se for o caso, e integração até as fases de V&V. Então, acho que foi só um comentário que eu acho que realmente seria bem importante trazer essa visão desse projeto com a visão do desdobramento dos requisitos e da arquitetura. Então, perfeito. Eu posso, inclusive, a gente pode, em algum momento específico, pessoal, pode ficar bem à vontade. A gente pode marcar eu posso trazer o time técnico do Giro, entendeu? E mostrar todo esse processo de desenvolvimento, né? Em que fase ele se encontra, né? Ter uma discussão mais técnica da engenharia de sistemas. Isso é um prazer para a gente também ouvir as contribuições. É lógico que tem alguns aspectos que são ainda estão do ponto de vista de assim, mais privados, né? Mais de propriedade intelectual, precisam estar ainda mais fechados, mas certamente a gente pode trazer isso, sim, de uma maneira mais ampla. Muito bom. André, uma pergunta agora. A gente sabe que essa questão de sustentabilidade, né, ela existe em todas as fases do ciclo de vida, né? Tanto é que até o termo Life Cycle Assessment, ele se aplica justamente a fazer essa avaliação, em todas as fases do ciclo de vida, né? E especialmente com relação à manufatura, né? Durante o processo de manufatura, das partes, dos componentes de um determinado sistema e até mesmo durante a operação, como que é a medição ou a aferição dessa questão de quantidade de resíduos ou de pegada de carbono, que seja, né? Qual das duas fases é mais difícil a gente obter esse tipo de informação e como que a indústria hoje, né, as que vocês têm mais contato, como Ford e outras, estão lidando com essa dificuldade, né, de entender o quanto de resíduo de fato está sendo dispensado ali durante esses processos, tanto de operação quanto de manufatura. Realmente, o LCA tem uma metodologia, né, que está até amparada numa ISO, e assim, eu diria que a grande complexidade dele é que você depende de informações, né, de todo esse inventário. Então, esse inventário realmente não é uma coisa simples. Por isso tem surgido alguns mecanismos, algumas ferramentas que busquem simplificar esse tipo de análise e até para ter informações um pouco mais executivas que possam permitir o processo mais assim de processo decisório mesmo desse tipo de coisa. O que a gente tem avaliado, percebido, é que sim, várias montadoras, por exemplo, já passam nos seus processos de desenvolvimento de produto a usar esse tipo de ferramenta, visando também você ter uma pegada menor. Não só a pegada, mas também porque o LCA ele vai para outras vertentes, como também o próprio redução de energia, né? A questão da água também como um ponto importante. A, Você fazer, a gente, por exemplo, no projeto Tecnored, a gente fez um recorte, e esse recorte não é uma coisa simples, né? Porque a gente pegou na entrada da fábrica e na saída da fábrica, da planta piloto, no caso. Então, esse recorte foi feito, mas só que você tem, né, o equivalente a escopo 2, escopo 3, né, para bem fora, né? Isso começa a criar uma certa complexidade. Mas o que a gente tem percebido é que praticamente todos os projetos hoje de PDI que a gente tem desenvolvido tem sido pedido esse tipo de análise, entendeu? Então, tem sido uma demanda cada vez mais crescente. E eu acho que ainda tem um gap do ponto de vista de evoluir em metodologias, né? E principalmente de inventários, né? De estudos e metodologias que possam ter dados mais fáceis de você manipular. Muito bom, obrigada pela resposta. Tem mais duas perguntas aqui, acho que tem ainda uns 5 minutinhos para perguntar e resposta. Ponto, Fábio, obrigado pela apresentação. Poderia elaborar um pouco como está estruturado o processo de desenvolvimento de produtos do Cimatec e o quanto a engenharia de sistemas influencia esse processo? Sim, obrigado, Fábio, pela pergunta. O Cimatec, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo um
uma metodologia própria, adaptada da literatura, que nós chamamos de DIPT, é o Desenvolvimento Integrado de Produto e Tecnologia. Esse tipo de desenvolvimento criar essa metodologia Cimatec foi muito importante, porque quando a gente pega 12 anos atrás, o que acontecia é que cada área tecnológica no Cimatec seguia a sua própria metodologia. Então, hoje no Cimatec que a gente roda, só para vocês terem ideia, são 112 projetos de P&D ao mesmo tempo, todas as áreas seguem uma mesma metodologia. Então, nós temos duas metodologias. Uma metodologia de gestão de projeto, que é uma clássica do PMBOK, né? Então, a gente está olhando aí entregáveis, custo, né, e prazo, mas uma metodologia associada à parte de desenvolvimento de produto. O que ocorre é que nós temos projetos mais simples e que não necessariamente você precisa da complexidade de uma engenharia de sistemas, então projetos muito simples, e você tem projetos extremamente complexos, que aí sim começa a estar conectado com uma visão mais ampla dentro de toda a base da engenharia de sistemas. Então, projetos como o Giro, o Flatfish, a área robótica, plantas pilotos extremamente complexas, como nós estamos desenvolvendo agora, uma planta de captura de CO2 direto da atmosfera e a integração de utilidades e a estocagem desse CO2 em rochas basálticas. Então, você começa a ter um nível de complexidade e até, às vezes, 25, 30 áreas tecnológicas diferentes, competências completamente diferentes. Então, isso você começa a ter uma necessidade de uma evolução de metodologia assim cada vez mais assim bem mais sofisticada, e nesse modelo a gente começa a ir para projetos bem mais complexos. Bom, obrigada. Acho que tem tempo só para mais uma pergunta, embora tem duas aqui na fila aqui no chat, mas depois a gente pode enviar para vocês, pode responder diretamente, a gente encaminha as respostas. Mas vai dar tempo de ler a última aqui do João Paulo Batista. Existem unidades ou instituições parceiras em outros estados que oferecem os cursos do Cimatec dentro do escopo da engenharia de sistemas? Hoje nós temos alguns cursos que a gente também oferece AD, especificamente em engenharia de sistemas. Eu posso dar uma olhada, eu acho que esses não estão nesses modelos, tá? Mas o que a gente tem evoluído bastante é ter campos avançados. A gente vai, inclusive, lançar recentemente, acho que ano que vem a gente vai lançar uma nova engenharia mecânica EAD, e a gente vai estar conectado com alguns campos no Brasil. Provavelmente vai ser São Paulo, Santa Catarina, se eu não me engano, Paraná, e aí a gente vai começar a evoluir nesse modelo. E hoje a gente tem assim diversos cursos, né, que começam a ser à distância. A gente lançou recentemente, por exemplo, uma graduação na área de ciência de dados e inteligência artificial, que a pessoa pode fazer totalmente à distância, tá? Na engenharia de sistemas, nós não temos nenhum curso específico nesse modelo, ainda não. Tá joia. Obrigada, André. Eu vou passar a palavra para o Ricardo, ele vai fazer o encerramento, né, da sessão de agora, mas agradeço aí de antemão, acho que foi excelente, trouxe uma visão de um assunto que é muito importante, né? Eu particularmente adoro esse assunto de sustentabilidade, acho que ele é essencial para a gente garantir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, se preocupar com o que a gente está produzindo e colocando no mercado aqui, como do ponto de vista da indústria, né? Então, obrigada aí por trazer isso, acho que foi muito produtivo, muito legal. Então, André, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar aí a visão, como a Natália falou. Agradeço aí também as pessoas que endereçaram as perguntas, que aqui a gente não conseguiu colocar, a gente tenta encaminhar para o André para a gente endereçar depois, no momento ali, depois do nosso evento aqui.